Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Melis Lab vai ensinar para vocês como é que a gente coleta hemograma. Então, antes da gente coletar o Dexter aqui, que é o nosso garoto propaganda, a gente vai falar sobre como é que a gente precisa que essa amostra esteja bem acondicionada, homogeneizada, para que ela chegue em condições para ser bem avaliada pelo laboratório, tá? Então, vamos pensar no seguinte, o que é o hemograma? O hemograma, ele é uma análise dos constituintes sanguíneos. Dentro dele temos as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. Então, pensando com esse princípio de temos que contar células, essa amostra precisa ser líquida e fluida, ou seja, a gente tem que impedir que ela coagule. Por isso que alguns tubos são específicos para hematologia, porque eles têm dentro dele um componente chamado EDTA, que vai impedir que forme-se um coágulo nessa amostra, e essa amostra acaba ficando fluida para a gente poder fazer as contagens celulares. E por que é importante contar as células? Para saber os parâmetros dentro de cada espécie, né, algumas raças, quais são os valores de referência que a gente tem, para saber se esse animal está portando alguma doença, se ele está anêmico, se ele tem alguma disfunção de quadro infeccioso, enfim, inúmeras alterações que a gente pode ter no hemograma. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que se a amostra não for bem coletada, homogeneizada, na quantidade certa, na proporção certa do anticoagulante do tubo, a gente pode ter problemas nessa amostra. Aliás, a gente pode ter problemas no resultado desse exame que na verdade não condizem com a realidade orgânica do bicho. Por exemplo, se eu tenho uma proporção de EDTA num tubo suficiente para aquela quantidade de sangue que eu tenho que transferir para esse tubo e eu colocar mais ou a menos, eu vou ter ou uma falsa anemia ou até fibrina e coágulo nesse tubo. Então, o que vai acontecer com isso? Daqui a pouco a gente vai ter um hemograma indicando uma anemia e esse paciente não é anêmico, porque ocorreu uma hemodiluição em virtude da amostra ser escassa nesse frasco. Como vocês podem ver nessa imagem, esse aqui é um tubo com uma amostra muito escassa. E para evitar esse tipo de problema, a gente fornece tubos pequenos, que têm uma menor capacidade de sangue, justamente para aquela coleta que foi ou muito difícil ou porque o animal é muito pequeno, transferir esse sangue apenas para esse tubo com essa quantidade. Vamos ver agora um pouco dos tubos. Vamos revisar os tubos? Então assim, ó, um tubo para a coleta de hemograma costuma ter a tampa roxa, como esse daqui. Esse aqui é um tubo para a coleta de hemograma para uma capacidade de 2 ml de sangue total. Ou seja, eu vou fazer uma coleta do animal e vou transferir esse sangue para esse tubo. Depende da forma, se eu for coletar por seringa ou então uma coleta a vácuo. Eu vou mostrar para você a diferença dos dois. Mas o que eu quero mostrar é que vocês prestem atenção que abaixo diz a quantidade em ml de sangue para transferir para esse tubo. E ao lado sempre tem uma marquinha, o limite de sangue que se tem que se transferir para esse tubo. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de EDTA, que é o anticoagulante e preservador de células desse tubo, é exatamente para essa quantidade de sangue. Ou seja, se eu colocar sangue a mais do que isso, do que a capacidade de EDTA dele, ele pode vir a coagular. Então eu não vou poder fazer essa análise e vai acarretar numa recoleta. E se eu colocar sangue a menos, eu vou ter uma falsa diluição desse sangue do EDTA. Então eu vou ter uma falsa anemia. Para isso, a gente fornece o mini tubo de hemograma, que é esse daqui, e ele tem uma capacidade de acondicionamento de 0,25 até 0,5 ml de sangue. Também tem uma marquinha constando aqui qual é o limite máximo de sangue. Então, a dica é, sempre que eu for coletar um paciente, eu não sei se a minha coleta vai ser boa, vai ser rápida, se ele vai ser colaborativo, leve os 2 tubos, porque pode ser que eu não consiga coletar um tubo grande e acabe transferindo para o pequeno. De qualquer forma, eu não perdi essa amostra e essa coleta foi bem sucedida. Em seguida, o mais importante quando for transferir o sangue para o tubo é que seja feita uma homogeneização. Eu posso homogeneizar assim, eu posso homogeneizar assim, assim, ó, de leve. Não é chacoalhar e também não é só transferir e deixar parado, porque eu preciso que todas as células do sangue entrem em contato com esse anticoagulante para esse sangue permanecer fluido, para que possam ser feitas as contagens e a avaliação morfológica tanto das hemácias quanto das células brancas. Agora que a gente revisou a importância da quantidade correta de sangue transferido para o tubo do hemograma, vamos pensar nos erros pré-analíticos que ocorrem quando a gente não obedece esses critérios. A gente pode ter, então, o quê? Uma coleta muito difícil e só ter à disposição um tubo grande. A gente tem que estar esperando algum tipo de alteração em decorrência disso. Ou seja,
eu vou ter uma falsa hemodiluição. E o EDTA, ele é um sal. Então, o sal, teoricamente, em contato com a hemácia, quanto mais tempo passa essa amostra aí nesse tubo, que é escassa, reduzida para a quantidade de EDTA que tem ali, ela vai ressecando a hemácia. Ou seja, eu vou ter, de repente, uma anemia microcítica, porque a hemácia vai ficar ressecada pelo EDTA e vai diminuir de tamanho. Então, as contagens e até a avaliação morfológica vai estar alterada em virtude, né, da proporção não obedecida. Eu também posso ter outros fatores que não apenas de coleta, mas de alteração orgânica do paciente. Se ele estiver muito desidratado, então causando um rolô no tubo, a gente pode até ver alguma formação de grumos no tubo. Ou então, quando ele tem aglutinação persistente, que induz a uma anemia hemolítica ou um processo muito grave inflamatório no organismo, a gente vai ver aglutinação formando nesse tubo. Isso também é interferente de algumas de análises de contagens celulares, e aí a gente acaba tendo que coletar e examinar o mais rápido possível, ou então fazer contagens de forma manual. Locais para venopunção. Nós temos basicamente 4 principais, tá? Vamos relembrá-los. A gente tem a safena, que fica aqui, ó, sobre o rádio e ulna dele, do cachorrinho, e ela passa bem retinho e ela dá uma torcidinha aqui na frente. Esse aqui é um vaso que não é de primeira escolha em pacientes pequenos, como cães de pequeno porte e gatos. Por quê? Ele é um vaso muito fino. Isso quer dizer que por menos pressão que eu coloque no êmbolo da seringa, quando eu for puncionar essa veia, existe grande chance desse vaso colabar. Ele vai fazer assim, ó, porque a minha pressão é muito forte. E colabando esse vaso, eu vou ter agregação plaquetária e eu posso ter hemólise. E são esses interferentes de análises desse hemograma. Essa agregação plaquetária, como vocês estão vendo na foto, ela vai formar bem na franja ou em qualquer lugar do tubo ou da análise e não vai permitir que eu faça uma boa contagem de plaquetas. Além de que as plaquetas, quando elas se agregam, elas levam não somente elas, mas elas levam junto outras células. Então, as contagens celulares em geral podem estar alteradas por uma questão de agregação plaquetária. Gato costuma fazer com frequência e é praticamente normal uma agregação plaquetária, mas cães não. Outra coisa, então, para evitar a hemólise e a agregação é pegar um vaso mais calibroso. No caso do cão e do gato, o ideal seria a jugular, que fica aqui no pescocinho. Depois disso, a gente tem a veia femoral, que fica aqui dentro da coxinha. A gente geralmente tem que colocar o paciente em decúbito, isso porque requer uma coleta em 3 pessoas. A veia femoral fica dentro da coxinha e a veia safena é essa lateral aqui, ó. Eu vou pegar um cão grande um dia desses para mostrar para vocês melhor essa anatomia, porque ele é muito pequenininho. Então, a de eleição para o Dexter hoje vai ser a jugular. Vamos lá. Então, vamos lá. O material que a gente escolhe para fazer essa coleta é uma seringa de 5 ml e uma agulha 22 gauges, tá? De preferência nessa graduação de agulha, tá? Nesse diâmetro e a seringa. Por quê? Porque possivelmente eu vou fazer bioquímicos também. Então eu vou coletar 5 ml de sangue dele, 2 ml para um hemograma e o resto eu aproveito para um bioquímico, por exemplo, tá? Então é o seguinte, vamos tentar localizar primeiro a veia jugular do cachorro, certo? Imaginando uma linha, tá? Imaginária mesmo, na articulação escápulo-humeral, que fica bem aqui do cachorrinho, até o ramo da mandíbula. E imaginar aqui uma linha. Dentro desta linha imaginária, lateral à traqueia dele, que eu sinto aqui, que é bem na direção do queixinho, está a veia jugular. Eu posso ou não fazer uma tricotomia. Nesse caso, a gente vai fazer para demonstrar para vocês. Então, vamos fazer a coleta da jugular do Dexter, tá? Sangue coletado aqui desse vasinho, que é o mais calibroso e mais fácil de acessar, certo? Eu sei, então, eu tenho aqui a minha articulação escápulo-humeral, o ramo da mandíbula e imagino uma linha imaginária. Quando eu faço um garrote bem aqui no sulco, entre o externo e essa articulação escápulo-humeral, eu vejo a veia se prolapsando para cá. E eu acabo visualizando mais fácil e eu sei que é ali que eu vou puncionar. Aperta pra mim, Jaque. Agora, presta atenção. Faz uma compressãozinha ali do sangue, uma compressão. Eu tenho aqui a seringa com o sangue recém-coletado.
Então, eu tenho aqui a seringuinha com o sangue do Dexter, eu vou transferir para o tubo de hemograma pela lateral do tubo, evitando que esse sangue caia lá no fundo, faça uma hemólise, certo? Transferi até aqui, tampei até o limite máximo e homogeneizei lateralizando. Isso aqui tem que ser feito em questão de segundos para evitar que se forme fibrina ou coágulos e essa amostra seja inviabilizada. O sangue está todo em contato com o EDTA, pronto para análise. Posso ter proveito do resto do sangue para fazer um exame bioquímico, tá bem? Transferindo ele para um tubo com ativador de coágulo. Aproveitando, eu vou pegar uma gota desse sangue fresco recém-coletado e eu vou realizar um esfregaço sanguíneo, uma extensão. Para quê? Para aproveitar que esse sangue, não importa se ele fica bonito ou não, certo? Eu tenho o sangue distendido na lâmina, tá? Eu vou aproveitar ele para ver a questão de sangue fresco na hora, sem interferência do EDTA, e pensando que existem alguns hemoparasitas que ficam na periferia da célula, da hemácia. E essa hemácia em contato com o EDTA faz com que eles escapem dessa superfície e acabe me gerando um resultado falso negativo para uma pesquisa de hemoparasita, por exemplo. Então, por isso é tão importante fazer um esfregaço sanguíneo imediato, mandar tudo isso para o patologista clínico. Inclusive, essa situação se faz muito em animais silvestres. Vamos então rever agora como é que a gente faz a coleta a vácuo. Para fazer uma coleta de sangue a vácuo, nós vamos precisar de agulhas para a coleta a vácuo ou então de scalp para a coleta a vácuo. Para que esse scalp ou essa agulha nos auxiliem na coleta, a gente vai ter esse material bem assim. Ele vem assim e ele tem um adaptador aqui. E a gente precisa de um adaptador para a coleta a vácuo. A gente adapta a agulha no adaptador, desencapa aqui, localiza o vaso com o garrote e introduz na veia. A gente vai então adaptando um tubo por vez aqui embaixo. Quando a gente perfura a borracha do tubo com esse adaptador da agulha a vácuo, esse sangue vai automaticamente preenchendo o tubo e incrivelmente até a quantidade ideal de sangue a que ele foi feito para preencher. Então, a gente pode ir trocando de tubos e preenchendo mais de um tubo para mais de um exame com o mesmo vaso sem picar mais de uma vez. Em pacientes muito pequenos ou então felinos, a gente utiliza o scalp para coleta a vácuo, que é esse daqui. E ele é feito também da mesma maneira. A gente engata aqui, ele tem um adaptador para a coleta a vácuo e a gente acaba ficando um pouco mais longe do animal para poder fazer a troca de tubos. Isso não vai assustar tanto o gatinho e fazer com que a coleta seja mais tranquila, certo? Coleta feita, a gente tem aqui então um tubo de hemograma com a amostra do sangue homogeneizado com a quantidade de sangue respeitada no tubo. Agora é só manter refrigerado de 4 a 6 graus em geladeira comum, aguardando o nosso motoboy passar a recolher. Então assim, ó, agora pode liberar a comidinha para o paciente, porque o jejum para hemograma é de 4 a 6 horas. Às vezes não é obrigatório, dependendo da condição em que o animal se encontra. Então o hemograma, ele é, como eu disse, ele é vital. Então não tem uma preferência por ter tanto jejum, a não ser que seja uma lipemia muito grave ou que ele tenha comido algo muito gorduroso recentemente e que ia interferir em alguns parâmetros, mas normalmente o jejum não é muito obrigatório não. E agora o Dexter vai ganhar um biscoitinho e a gente agradece a atenção de vocês, obrigada por assistir a gente, curte a gente, segue a gente na nossa página.